Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e hoje eu tô aqui para responder a dúvida da Jéssica. Ela me perguntou como que a gente resolve uma EDO daquele jeito ali, uma EDO de segunda ordem homogênea, só que a resposta vai dar um número complexo, tá? É a mesma coisa que a gente faz como se fossem duas raízes reais. Só na hora de colocar a resposta é um pouquinho diferente, mas a resolução é idêntica, tá, Jéssica? Então, olha só. A EDO é assim: derivada segunda mais 4 vezes a derivada primeira mais 13 vezes a função igual a zero. Então, Jéssica, como você viu nos outros vídeos, eu vou imaginar que aquilo ali é uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A é o da derivada segunda, coeficiente B da derivada primeira e coeficiente C da função, tá? Então, como se tivesse escrito assim, aqui não tem número, né? Então, no caso aqui, m ao quadrado mais aqui 4m, como se fosse meu B, e aqui mais 13, coeficiente C, igual a zero, tá? Então, como se fosse uma equação do segundo grau, resolvo com delta, Bhaskara, do jeito que todo mundo está acostumado a fazer. Então, delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Ok? B ao quadrado menos 4AC. Então, isso vai dar 16 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 13, 52. Então, 16 menos 52, ó, esse número é maior, então dá negativo, menos 36. Então, Jéssica, o que a gente tem que fazer? Tem que lembrar como que a gente mexe lá, por exemplo, no terceiro ano, que a gente aprende números complexos, né? Quando a gente chega numa equação de segundo grau, que o delta é negativo, a gente continua simplesmente trocando por i, digamos assim, esse menos, né? Então, por exemplo, eu vou precisar da raiz quadrada de delta. Se fosse raiz quadrada de 36, eu pegava simplesmente 6. Como eu preciso da raiz quadrada de menos 36, eu pego 6i, né? O menos acaba virando o i, né? Porque o i ao quadrado é igual a menos 1, né? Então, na prática, eu vou precisar da raiz do delta, né? Então, vou precisar disso aqui, ó, de raiz de menos 36. Isso aqui, eu posso falar que é 36 vezes menos 1, certo? Raiz quadrada de 36 eu consigo fazer 6, e aí, no caso, eu teria isso aqui, ó, 6 vezes a raiz de menos 1, tá? E aí, o nosso i ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse menos 1 eu posso trocar por i ao quadrado. Então, eu teria raiz quadrada de i ao quadrado, que eu corto, né, digamos assim, fica, ó, 6i. Então, na prática, vou fazer normal, esse menos, eu acabo trocando pela letra i, tá? Isso acontece em toda equação do segundo grau. Que o delta é negativo, né, lógico. Então, vamos continuar. Então, olha só, vamos lá. Próxima fórmula, menos b, fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, nosso b, ó, é 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 36, sobre 2 vezes o a. Nosso a é 1. Então, aqui vai dar menos 4. Aí, como eu comentei com você, raiz quadrada de menos 36, ó, lá vai dar 6i. Então, menos 4, mais ou menos 6i, dividido por 2 vezes 1, 2. Aí, ó, eu vou dividir tudo por 2, ó, vou simplificar por 2. Aqui vai sumir, né, 2 dividido por 2, 1, não preciso colocar 1 aqui embaixo. E em cima, menos 4 dividido por 2, menos 2, mais ou menos 6i dividido por 2, 3i. Então, minhas duas respostas estão aqui. Aí, Jéssica, a maneira de responder, que agora já acabamos, só precisamos responder, é que fica um pouco diferente. Nós precisamos, aqui é um número complexo, né? Você deve lembrar que a gente tem aqui a parte real, que é o nosso a, e a parte imaginária, que é aquele que acompanha o i, né? Então, o jeito de responder uma equação do segundo grau, que o delta é negativo, ou seja, que as raízes são números complexos, é o seguinte, tem a fórmula assim, ó, y igual a e elevado a ax vezes constante 1
vezes cosseno de BT mais constante 2 vezes seno de BT. Esta é a fórmula da resposta. É número de Euler elevado a x vezes constante 1 vezes cosseno de BT mais constante 2 vezes seno de BT, ok? E aí pra gente, esse A é a nossa parte real, esse B a nossa parte imaginária, tá? Aqui a gente tem mais ou menos, mas normalmente os livros só colocam positivo, tá? Se eu te falar que eu sei por quê, não sei por quê, mas eu tô repetindo que a maioria dos livros, na verdade eu nunca vi com o negativo, tá? Não vou falar a maioria dos livros. Os livros só colocam essa parte positivo, o B positivo, tá? Então, pra gente aqui vai ficar, vou colocar aqui de preto. Então, número de Euler elevado a, o nosso A, ó, é menos 2, então vai ficar menos 2x vezes constante 1 vezes cosseno de nosso B, ó, 3t, tá? Esse t, constante 1, ou tudo fica na resposta, ok? Mais constante 2 vezes seno de, ó, o B de novo, 3. Então, 3t. Então, essa é a nossa resposta, tá? Então, ficou, vou colocar com a amarela, ficar mais bonitinho. Então, número de Euler elevado a menos 2x vezes constante 1 vezes cosseno de 3t mais constante 2 vezes seno de 3t. Então, essa é a resposta da nossa EDO de segunda ordem homogênea, em que o delta é negativo, ou seja, eu tenho raízes complexas. Jéssica, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado. E se você quer mais alguma questão, coloque aqui embaixo, tá ok? E se você tem alguma dúvida, faça como a Jéssica. Coloque aqui ou mande no e-mail dúvidas, somatize@gmail.com, tá ok? Beijo, até o próximo.